Olá, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com você. E vamos continuar com mais uma aula da nossa disciplina de estatística multivariável. Espero que você tenha apreciado muito a nossa última videoaula, onde nós falamos a respeito da introdução e dos primeiros conceitos de componentes principais. Vamos continuar nesta aula falando a respeito deste assunto, ok? Bom, nós estamos falando, falamos dos conceitos de componentes principais, temos algumas variáveis originais, que coletamos e queremos fazer combinações lineares dessas variáveis para gerar os componentes principais, de tal forma que esses componentes principais, eles são independentes e nos primeiros eu consigo concentrar a maior variabilidade possível nos primeiros componentes. Okay? Muito bem. Na prática, nós mostramos na última aula que nós fizemos baseados na matriz de variância e covariância populacional. Mas na prática nós não vamos conhecer essa matriz. Nós vamos ter uma amostra e com base nessa amostra nós estimamos uma matriz de variâncias e covariância que eu estou chamando de S aqui, tá bom? Então, vamos supor que para essa matriz eu tenha lambda 1, lambda 2 até lambda p autovalores e eu tenho também os seus respectivos autovetores, tá bom? Então, da mesma forma que nós tínhamos lá para o caso passado, para a matriz de variância e covariância populacional, a jotésima componente vai ser a combinação linear das variáveis que nós temos, onde que o peso, onde que a importância de cada uma dessas variáveis é os coeficientes dos autovetores, tá bom? Então, os pesos de cada variável aqui da primeira componente são os valores que estão no primeiro autovetor, tá bom? Para a segunda componente, os pesos da segunda componente estão aqui no E2. Os pesos da terceira componente estão aqui na EP, tá bom? Então, diante disso, uma vez que eu conheço as minhas variáveis, eu tenho a minha amostra, eu já tenho os meus pesos, o que eu posso fazer? Eu posso estimar esse valor aqui, esse Y, para cada elemento da minha amostra, tá bom? Vamos supor que eu tenho lá 20 indivíduos, tá bom? E eu coletei 3 variáveis em cada um dos 20 indivíduos. Então, eu conheço x1, x2, x3 dos 20 indivíduos. E eu conheço também as componentes, tá? Os y, as componentes principais. Então, e aí eu já encontrei os autovalores e os autovetores, o que eu vou fazer? Eu vou lá nessa expressão, nessa combinação linear, nessa componente principal, para o primeiro indivíduo, para o primeiro participante. Pego o valor de x1, x2, x3, substituo nessa componente. Com isso, eu vou estar estimando o valor do score dessa primeira componente para esse primeiro indivíduo. Mesma coisa, eu vou no segundo indivíduo, valor de x1, x2, x3, substituo na minha expressão da minha componente principal, encontro o score, o valor da primeira componente para o segundo indivíduo. E assim por diante, vou fazendo para todos os 20. Veja, então, que eu vou fazer que nessa componente, eu vou ter o valor dessa componente, dessa primeira componente, para os 20 indivíduos. Então, eu tenho uma nova variável, que nós estamos chamando de componente principal 1, que é combinação, que é função das variáveis originais, das x1, x2, x3, que foram observadas para cada indivíduo e me gerou o score, me gerou um índice para cada um dos elementos, ok? E aí eu posso fazer para x1, para x2, para y1, para y2, para y3, para o número de componentes que eu quiser, tá? Desde que eu tenha essa condição. O que é a grande vantagem? Que eu posso avaliar esses scores de cada componente principal 1, componente principal 2, componente principal 3, e assim por diante, de maneira separada. Por quê? Porque as componentes, nós vimos na aula passada, que elas são independentes.
Então, podemos, né, fazer essa análise, né? E aí eu analiso essa componente principal com uma técnica, né, com uma análise univariada. Aí eu vejo, né, o que estamos interessados, tá bom? Bom, algumas propriedades que nós temos aqui a respeito dessas componentes principais estimadas, né? Daquilo que nós já falamos na aula passada, a variância da primeira componente principal vai ser igual o alto valor que gerou essa componente principal, né? Se eu quero calcular a proporção da variabilidade explicada, basta eu pegar a componente, o alto valor, dividir pela soma dos outros valores, né? Então, ou melhor, pela soma de todos os autovalores, né? Então, se eu quero saber o quanto que a primeira componente explica, pego a primeira componente, divido pela soma dos demais, ok? E aí, assim por diante. Também aqui na propriedade 2, né, falando que se eu pegar duas componentes YI e uma YK, elas vão ser sempre não correlacionadas, né, são independentes. Aquelas mesmas propriedades que nós já tínhamos lá. Além disso, eu consigo, na hora da minha interpretação, avaliar a correlação entre uma componente e uma variável. Será o quão forte é uma componente, ou melhor, uma variável para uma determinada componente. São duas variáveis, mas são duas coisas diferentes, né? Lembra muito bem o que é componente e as variáveis. As variáveis nós temos lá no início do problema, coletadas, são as nossas amostras. As componentes são funções das variáveis que nós coletamos inicialmente. Então eu quero saber o quanto que está correlacionado cada componente, né, com as suas variáveis, tá bom? Então, como é que eu meço isso? Ó, a correlação da componente J com a variável X. Então, eu vou lá no elemento JI, tá bom? Então, no autovetor que gerou a componente J, eu pego o iésimo elemento desse autovetor. Veja que eu já tenho... Depois eu volto nesse detalhe. Multiplico pela raiz quadrada de lambda J. Quem é lambda J? A variância de YJ. A variância da componente principal. E divido pela raiz quadrada de SII. Quem que é SII? É a variância da variável X índice I. Bom? Então, ó, duas variâncias, né? E esse coeficiente aqui. Variâncias são sempre positivas. Então, o que determina o sinal da minha correlação é o elemento da matriz, do vetor, né? Do autovetor gerado para aquela componente, tá bom? Então, os sinais dos coeficientes que nós usamos, eles determinam a correlação, né? O sinal, a forma com que se correlaciona a variável com aquela componente, tá bom? Então, essa expressão aqui nos ajuda, né, a verificar o quão importante é determinada variável para determinada componente, tá bom? E também, né, como consequência pelo teorema da decomposição espectral, nós podemos aproximar, né, a matriz de variância e covariância, né, por um número menor de componentes, né, que é o nosso objetivo aqui, fazer análise dos dados, né, baseados num número menor de componentes. Originalmente, uma matriz de variância e covariância, S, eu posso aproximar ela ou escrever ela numa decomposição de P componentes, né, tá bom? Acho P autovalores associado a essa matriz, então eu consigo decompor numa soma de P matriz. Mas eu não quero usar todas as componentes, eu quero usar um número menor, tá bom? Então, eu quero usar no número K. Então, vou ter uma aproximação, né, para essa matriz. Muito bem, vamos fazer um exemplo. A tabela a seguir apresenta dados relativos, né, a 12 empresas de 3 variáveis, no que se refere a 3 variáveis, né, medidos em alguma unidade financeira. Então, tem lá a variável x1, x2, x3,
A variável x1 é o ganho bruto da empresa, x2 o ganho líquido, e a terceira variável, né, x3, é o patrimônio acumulado dessas empresas aí, dessas 12 empresas. Então, tudo isso pensando num determinado período. Então, ó, veja que eu tenho 12 empresas, N igual a 12, 12 linhas, uma amostra relativamente pequena, né, mas só um exemplo didático aqui para nós vermos, e 3 variáveis, né, 3 colunas sendo avaliadas aí. Então, nós temos aí, né, empresa 1 até a empresa 12, cada uma delas, né, com seus respectivos valores, né? Então, x1, x2, x3, ganho bruto, líquido, patrimônio desses dados aí. Muito bem, vamos lá para o software R, né, para facilitar um pouquinho, e nós vamos nos atentar um pouquinho mais no software aqui. Então, só mudando, né, o diretório de trabalho. Aqui estou carregando o meu conjunto de dados, tá? Armazenei lá no R. Lá no R está armazenado esse mesmo formato aqui, ó. Tá bom? Primeira coluna, variável ganho bruto. Segunda coluna, ganho líquido. Terceira coluna, ganho bruto. Aqui eu só estou calculando a média de cada uma das colunas, né? Ó, então veja que a média do ganho bruto, a média do ganho líquido, a média do patrimônio, 6,6267, 424 para o ganho líquido, 9.606 para o patrimônio. Aqui, né, a covariância e a correlação, né, das variáveis. Então, veja que o ganho bruto, líquido e o patrimônio, variâncias altas, né, principalmente para o patrimônio, seguido do ganho bruto, do ganho líquido. Não consigo identificar se essas covariâncias são altas, né? Pela correlação, eu vejo, ó, que são extremamente correlacionadas essas variáveis, né? Ganho bruto com líquido, com patrimônio, 82, correlação de 0,82. E do líquido com patrimônio, 0,57. Então, são correlações que são altamente correlacionadas aí entre si, essas três variáveis. Eu poderia fazer aqui o teste de Bartlett, né, para ver se essa matriz ela é igual à identidade, né? Mas não vamos precisar de fazer porque já são correlações, né, bem altas aí nesse sentido, tá bom? Então, uma vez que eu fiz isso, ó, vou pegar minha matriz de variância e covariância, vou usar a função eigen para calcular autovalores e autovetores. Ó. Então, armazenei esse objeto auto, ele me solta junto aqui, ó, com cifrão values e função vectors, os autovalores e a matriz com os autovetores. Então, só para facilitar, ó, eu vou armazenar esses elementos num objeto L e num objeto O. Então, quem que vai estar nesse meu objeto L? Os meus próprios autovalores da minha matriz de variância e covariância. Quem está na minha matriz O? Os autovetores da minha matriz de variância e covariância, né? Então, já é aquela matriz O que nós precisamos. Tá bom? Ó, então, esse aqui é o primeiro autovetor associado ao primeiro autovalor. Segundo autovetor associado ao segundo autovalor. Terceiro autovetor associado ao terceiro autovalor. Tá bom? Então, essa é a nossa condição. Então, o que eu quero saber primeiro? Quantos por cento de variabilidade explica na minha primeira componente, na segunda componente, na terceira componente? Como eu tenho uma matriz 3 por 3, aqui eu posso ter até 3 componentes. Então, eu quero saber o quanto, né, que cada um desses primeira, segunda e terceira componente explica, né, isoladamente. Então o que eu vou fazer? Ó? Vou pegar o L, onde estão os meus autovalores,
vou multiplicar por 100 e dividir cada um desses elementos de L pela soma, né, de todos os elementos que estão em L, tá? Só para transformar em percentual. Então, veja o que me aconteceu. Me aparece, ó, primeira componente, me explica sozinho, 94% de toda a informação que eu tenho no meu conjunto de dados está acumulado na primeira componente. Segunda componente, me explica 5,76%. Então, veja, 5,76% de toda a informação está incluso nessa informação. Depois, 0,04% está contido na terceira informação, na terceira componente. Então, praticamente, a terceira componente não explica nada para nós, não tem nada de informação. Então, se eu descartar essa componente, eu estou descartando pouca informação. Então, eu tenho mais informação na primeira e na segunda. Mas na primeira, eu já tenho 94% de toda a informação. Então, eu não preciso... isso aqui já é um indicativo de que eu não vou precisar da segunda e da terceira componente. Somente a primeira componente é suficiente para nós. Bom? Então, já vai sendo essa dica. Mas qual que é o ponto de corte? Quantas componentes eu devo utilizar? Nós vamos falar um pouquinho mais para frente. Mas, normalmente, requer-se um número mágico, assim, em prática, é 80%. Mas não se atenham, né, não se prendam a esse número. Você pode usar um outro número, tá bom? Bom, eu quero saber também o acumulado. Se eu pegar só a primeira componente, quanto que eu tenho? Se eu pegar a primeira e a segunda, quanto que eu tenho? Se eu pegar a primeira, a segunda, a terceira, quanto que eu tenho de proporção acumulada? Eu vou usar essa função, que faz a soma acumulada, né? Então, vai me fazer, ó. Se eu pegar a primeira componente, eu tenho 94,18%, a primeira e a segunda, 99,95%. Se eu pegar as três componentes, eu tenho 100% dos dados. Bom, aqui só para vocês verem, né, eu estou fazendo um particionamento das matrizes, né, só para vocês lembrarem, né, voltando só um pouquinho aqui, ó, eu posso fazer essa aproximação, ó, dividir em K parcelas, tá? O quanto que eu vou aproximar de S, tá bom? Então, só para vocês verem, né, como é que fica. Voltando lá no R, ó. Então, eu estou pegando, ó, a minha primeira parcela da minha soma. Se eu pegar só o primeiro alto valor com a primeira coluna de O, multiplicado pelo transposto da primeira coluna de O. Então, ó, um escalar vezes um vetor coluna vezes um vetor transposto. Vai te gerar uma matriz, ó. Vai te gerar essa matriz S1. É a aproximação de S utilizando só a primeira componente, ó. Só para você comparar. Os valores aqui aproximados usando só o que eu estou chamando de S1, só a primeira componente, e aqui os valores da própria matriz de variância e covariância. Da mesma forma, eu posso fazer S2 e S3, tá bom? Só que aí eu pego o segundo elemento do L, com a segunda coluna de O, para o S3, que seria a aproximação da terceira coluna, né? A terceiro elemento do L, né? Com a terceira coluna de O. Veja só para você ver, ó. Aqui eu estou somando, ó, S1 mais S2. Como é que fica a minha matriz S, ó? Quando eu pego aqui, ó, S1 mais S2, você vendo, ó, e comparo com a própria S, ó, os valores estão bem próximos, ó, 95, 955, 955, 708, 708. 149, 149, 706, 708. Não vai ser exato porque nós estamos descartando um pouco de informação, mas tem uma ótima aproximação. Se eu fizer, ó, S1, S2 mais S3, ó,
você vai ver que é exatamente a mesma matriz, tá bom? Então, eu peguei a matriz S aqui, eu consigo escrevê-la como uma decomposição de umas outras matrizes, tá bom? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a correlação entre cada uma das componentes, né, com a sua respectiva variável. Antes disso, o que significa para nós essa variável, essa matriz O? O que eu tenho nessa matriz O mesmo? Eu tenho lá nessa matriz O os coeficientes de cada uma das minhas componentes, não é mesmo? Então, ó, olha só para você ver. Ó. Primeira componente, ó, primeira coluna. Quem são esses valores? Ó, ou, em outras palavras, quem seria a minha componente baseada nisso daí? Você tá, eu mudei aí para mostrar aqui na lousa. Ó, então, quem que seria a minha Y1, minha primeira componente? Seria, quem que é o meu primeiro coeficiente lá? Menos 0,42. Aqui eu estou aproximando. Para o X1, que é o ganho bruto, tá? Seria mais, né? Mas o sinal aqui está negativo. Menos 0,02 X2 menos 0,9 X3, que é o patrimônio, tá bom? Então, essa seria quem? A minha primeira componente principal. Tá bom? Quem que seria a minha segunda componente principal? Se eu fosse usar aqui, ó, 0,89 X1, se você voltar lá no R, ó, os elementos que eu estou pegando, ó, nas colunas, tá ok? Então, os elementos que estão na segunda coluna, ó, 0,89, vou pegar o 0,09 e o menos 0,42. Veja que os elementos que eu usei lá na primeira componente foram esses aqui, ó, tá bom? Então, tomem esse cuidado aí, tá bom? Só mostrando aqui para vocês acompanharem de novo. Bom, menos 0,89 mais 0,09 X2 menos 0,42 X3. Tá bom? Então, essa seria a nossa nossa segunda componente. O que eu observo aqui, ó? Negativo, negativo, negativo. Então, nessa componente aqui, ela está me dizendo o quê? Que eu tenho uma combinação das três variáveis. Aparentemente, quanto menor for esse valor, aparentemente não, quanto menor for esse valor aqui, ó, de Y1, quer dizer o quê? Que maior são esses coeficientes. Ou melhor, maior são os valores dessas variáveis x1, x2, x3. Então, o componente 1, ele mostra para você uma visão geral, te dá um panorama geral das variáveis dessa empresa. Tá bom? Então, ele te mostra, ele te traz essa informação. Se você falar assim, eu quero uma visão geral dessas empresas aí, onde que você vai extrair esse resultado? Com o primeiro componente. Como que eu estou sabendo isso? Primeiro, segundo, terceiro componentes. Todos negativos, todos no mesmo sentido. Aparentemente, por conta desse valor aqui, ó, ele ser bem próximo do zero, eu estou falando aparentemente, porque depois nós vamos ver o contrário, essa variável x2, ela não tem muita importância para essa componente. Tá? Eu estou falando aparentemente, porque esse valor aqui está muito próximo, né,
de 0. Mas se você voltar lá no seu banco de dados, e você prestar atenção num detalhe lá, olhe só para você ver. É uma variável, né, que ela tem os menores valores aí, mas nós vamos ver que ela tem algum fator importante, tá bom? É a variável central, por isso, né, que ela tem um pouquinho de valores ali. Se você perceber um pouquinho também, ó, voltando aqui no R, que dá para você ver, aqui ó, eu tenho a variável de menor variabilidade. Tá bom? Quem que é a variável que eu tenho a maior variabilidade? X3, patrimônio. Qual que é a variável que eu tenho o maior coeficiente, vamos dizer assim, em módulo, o maior peso? X3. Então, as variáveis que tiver a maior variabilidade, elas vão, de certa forma, dominar a componente. Bom, vai trazer mais informação para aquelas primeiras componentes. Então, esse fato aqui, ó, se deve porque essa variável x2 tem a menor variabilidade, como nós percebemos lá. Aqui é maior porque essa variável x3 tem a maior variabilidade. Mas não olhem direto, né, só para esses coeficientes. Nós vamos ter que olhar também para a correlação das variáveis x1, x2, x3 com a sua respectiva componente. Tá bom? Então, esse seria, né, a nossa situação. Então, para isso, ó, eu estou usando aqui esses comandos aqui. Nesses comandos, eu vou fazer primeiro eu estou pegando só armazenando o vetor com as variâncias, tá? Ou melhor, com o inverso dos desvios padrões que nós vamos precisar, tá? Que é da raiz quadrada das variâncias. Tá bom? Que eu chamei de SII. Aí aqui eu estou pegando esse SI, que é o inverso aí dos desvios padrões, multiplicando, né, pelo transposto da raiz quadrada de L, que é a raiz quadrada dos autovalores. Vocês vão ver lá, né? Voltar lá na expressão, vocês vão ver. E aí, eu estou pegando cada elemento, ó, de O e multiplicando por essa matriz que está gerando para nós. Se você olhar aí, ó, como é que estão as correlações das variáveis. Olha para você ver na primeira componente. Ó. Na primeira componente, mostra o quê? Menos 0,88 de x1 com y1, menos 0,64 de x2 com y1 e menos 0,99 de x3 com y1. Então, veja o quê? Que existe uma relação, nesse caso, inversa, né, de x1, x2 e x3, ganho líquido, bruto e patrimônio, com a primeira componente. As três estão correlacionadas. Então, aquele fato que nós tínhamos lá no quadro, né, de que aparentemente era pouca influência dessa variável aqui nessa componente, nós vemos aqui por esse caso que não é bem nesse formato, né? Tem uma relação muito boa, né? Então, quanto maior o valor dessas variáveis x1, x2, x3, menor, né, vai ser o valor da variável y, tá? Então, elas estão aí no sentido contrário. Então, por exemplo, se eu quero uma empresa que eu tenha um alto lucro, um alto ganho bruto, um alto ganho líquido e um alto patrimônio, o que eu tenho que olhar? A empresa que tem o menor score estabelecido para ela, tá bom? Então, esse seria o formato, né, de fazer essa análise aí. Se você olhar aqui para a segunda componente, ó, veja que já caiu bastante, né? Da primeira variável com a segunda componente 0,46, da segunda variável com a segunda componente 0,55, a correlação, e da terceira variável com a segunda componente, ó,
menos 0,11. Então, praticamente não tenho pouca informação, né? Eu poderia dizer aqui que esse segundo componente, ó, como trata a correlação de X3 do patrimônio não está inclusa aqui, é uma correlação baixa, né? Eu posso dizer basicamente que é uma empresa que mede qual que é o ganho, me dá um índice geral de ganho líquido e de ganho bruto daquela empresa. Me mostra um pouquinho desse panorama aí. Se eu fosse olhar para a terceira componente, ó, X1 e X3, não tem relação nenhuma com essa terceira componente. Só a variável X2, né, que teria uma certa relação aí moderada com essa componente 3. Mas, lembra que eu falei, ó, segunda componente explica muito pouco da variabilidade total. Terceira componente explica praticamente nada. Então, podemos descartar, né, essas duas componentes aí. Depois, mais para frente, vamos falar um pouquinho, né, a respeito dessas técnicas, né, de como determinar a quantidade de componentes adequados. E por último, né, eu posso então, ó, como aqui no quadro, nós vimos que a primeira componente, ela que é significativa, então vou apagar aqui, né, vamos ficar só com a primeira componente, eu posso obter os scores. Como assim obter os scores? Veja aqui, ó, eu vou lá no primeiro elemento do meu conjunto de dados, ó, a primeira empresa tem essa primeira linha aqui que se refere às três variáveis, ó, X1, X2 e X3 da primeira empresa. Se eu quiser saber o score dessa empresa, tem como? Tem. Basta eu fazer o quê? Eu pego esses valores que estão aqui, ó, 1.893, substituo lá na lousa no lugar do X1. 564, substituo no lugar do X2. 17.689, substituo no lugar do X3. Tá bom? Fazendo essa conta, eu vou ter o quê? Vou ter o score da empresa 1. Faça a mesma coisa. Pega aqui os elementos que estão na segunda linha. Substituo lá na equação, na minha componente principal. Eu tenho o score da segunda empresa. E assim por diante, né? Eu consigo determinar. Então, ó, estou pegando aqui, né? Os meus dados foram importados como um data frame. Então, estou convertendo numa matriz para fazer uma multiplicação dessa matriz, né? Com a primeira coluna de O, que é o meu primeiro componente. Quando eu faço isso, ó, eu tenho aí, ó, opa, não estava aparecendo para vocês, né? Então, deixa eu voltar aqui. Então, ó, o que eu fiz aqui, ó? Eu peguei só essa linha aqui, ó, converti numa matriz, né? Porque o X é os meus dados originais, estava num data frame, converti numa matriz, multipliquei pelo primeiro vetor, primeira coluna de O, que é os coeficientes do primeiro componente que nós geramos. E aí pedi para imprimir. Então, ó, score da primeira empresa, da segunda empresa, da terceira empresa, da quarta empresa, da quinta empresa e assim por diante. Nesse caso aqui, quanto maior a empresa, melhor a empresa, né? Maior ganho bruto, maior ganho líquido, maior patrimônio. Tá bom? Então, ó, quando eu olho aqui, quem que eu tenho como maior empresa, melhor empresa? Essa daqui, ó, a terceira empresa. Ela tem um score de menos 22.625. Seguido da primeira empresa, de 20.224, e assim por diante. Quem é a pior empresa que tem o maior score aqui? A sexta empresa. Se você voltar lá nos seus dados, né? Vamos ver se a gente consegue identificar alguma coisa lá nos nossos dados, né? Ó, então, quem é que eu tinha falado que era a melhor empresa? A terceira, né? Ó, se você olhar, o ganho bruto dela, ó, maior que os demais. O ganho líquido, maior do que os demais.
e o patrimônio, né, maior que os demais. Depois vinha a empresa 1, segundo maior ganho bruto. Depois vinha essa daqui, o segundo maior ganho líquido. Depois vinha essa daqui, ó, que é o segundo maior patrimônio também. Se eu pegar a empresa número 6, ó, que era a pior entre elas, ó, 5.432, não é o pior ganho bruto, tá bom? Mas está entre os demais. Mas ela tem, ó, um dos piores ganhos líquidos também, e ela tem também um dos piores patrimônios. Então, no geral, combinando todas essas informações, fez dessa empresa número 6 ela se tornar a pior, né? Essa combinação linear das 3 variáveis aí que estavam entre as piores, fez com que ela fosse a pior, né? Porque se eu for olhar, ó, do ganho bruto, quem que seria a pior? Essa daqui, ó, a E10. Do ganho líquido, quem que é a pior? A E9. Do patrimônio, quem que é pior? A E9 também, tá bom? Então essa seria... desculpa, eu estava falando aqui que a E6 era pior, mas quando eu estou olhando aqui agora para E9, só voltando aqui no R, ó, eu estou olhando aqui agora para E9, ó, ela é a pior, né? Me desculpem aí, eu estava falando que a 6 era pior, mas na verdade a 9 tem o menor coeficiente, que é o menor Y, né? Então, agora vai de encontro, né, com que a E9 é a pior. Me desculpa aí pelo erro, né? Então, a E9, ó, que tem o menor ganho líquido e o menor patrimônio, isso faz dela ser a pior, né? Ela só não tem o pior ganho bruto, né? Tem uma outra empresa aqui que tem um ganho bruto pior, mas isso faz dela uma das piores. Bom, então, esse seria o exemplo que a gente tem aí para os nossos dados. Bom, continuando aí, então com a nossa aula, né? Nós vamos fazer mais um exemplo, né, com vocês. Nosso próximo exemplo, eu falo o seguinte, né? São 8 marcas, né, de coxinha de galinhas, né, que foram avaliadas por 5 juízes em relação a 4 atributos, né? O sabor, o aroma, a qualidade da massa, a qualidade do recheio. E cada julgador, né, atribuiu uma nota de 1 a 5, né, sendo que as notas maiores, né, indicam nota boa, melhor qualidade. E os dados, né, que nós temos para esses dados são esses daí, tá? Então, 8 coxinhas, né, tem lá a média, o desvio padrão de cada um deles, ó. Aqui, ó, lembrando daquele detalhe que eu já falei, ó, aparentemente, ó, recheio tem a maior variabilidade. Então, eu espero que o componente esteja dominado, né, basicamente por o primeiro componente, basicamente não, mas tem o maior coeficiente para essa variável, né, menor para o aroma, e aí sabor e massa intermediários, tá bom? Então, esses são os dados que nós temos aí. Vamos voltar lá para o R, né, para nós vermos como é que fica. Então, novamente definido o diretório, né? Estou carregando agora o banco de dados que nós temos, ó, das 8 marcas de coxinhas, né? Da marca 1 até a marca 8, e aí as 4 variáveis que foram avaliadas, né? Vetor de médias, mesmo valor, né? 3.6, 4.22, 3.68 para massa e 3.7 para recheio. Ok? Matriz de covariâncias, né? E também a matriz de correlação entre as variáveis aí, tá bom? Então, percebe-se que sabor, aroma
no caso, o sabor está relacionado com o aroma, né, com a massa, com o recheio. O aroma também está... Na verdade, todas as correlações, né, são altas aí entre essas variáveis, tá bom? Tudo acima, né, a menor correlação aí seria de 0,82, que é o aroma e a massa. E então fica... não vou fazer o teste de esfericidade de Bartter, né, mas deveríamos fazer, mas aqui nesse caso não precisa, com correlações altíssimas aí, tá bom? Então, ó, calcular os autovalores e os autovetores, ok? Ó, fiz o... Então, veja, estou usando o mesmo programa, tá? Só executando pelos valores que eu renomeei. Então, já dá para nós termos essa ideia. Tá aí quem são os autovalores, né? E os autovetores desse caso aí, tá bom? Então, o primeiro autovalor 1,7, o segundo autovalor 0,06, o terceiro autovalor 0,02 e o quarto autovalor 0,02 também. E aí, eu tenho cada coluna, né? Primeiro autovetor, segundo autovetor, terceiro autovetor, quarto autovetor. Novamente, aqui ó, eu posso... tem os coeficientes da primeira variável. Lembra que eu falei lá no caso quando eu falei da decomposição espectral, que o sinal aqui não importa, né? Eu só tenho que tomar cuidado com a interpretação. Se eu quiser multiplicar tudo por menos 1 aí, eu posso mudar, tá? Os sinais desse score, dessa variável, que é o mesmo vetor, ele só está mudando de sentido, tá bom? Não tem problema, se ficar mais fácil. Se às vezes você fala assim, queria colocar tudo, né? Positivo, ficaria mais fácil? Ficaria, sem problema, tá? Não seria problema, não. Tá? É só lembrar, tomar cuidado, o que significa, né, cada um desses componentes aí. Então, ó, olhando para esses valores aqui, ó, menos 0,45, menos 0,22, menos 0,47, menos 0,71. Como é que ficaria a nossa primeira componente? Ou o que essa primeira componente ela está querendo dizer para nós, né? Deixa eu só voltar aqui no quadro. Então, a nossa primeira componente, nossa Y1, seria, ó, vou aproximar para uns valores, menos 0,46 x1, que é o sabor, tá? A nota que foi dada para o sabor. No caso aqui, menos 0,22 x2 menos 0,47 menos 0,72. Aqui vamos pôr 48, tá? Menos 0,72. Se eu quisesse colocar tudo positivo também, né? Aí, às vezes, ficaria mais fácil, tá? De você interpretar. Mas aqui tudo bem. Então, novamente, ó, lembra que eu falei... Opa, aqui faltou x3 e aqui x4. Lembra que a quarta variável que nós tínhamos, que era o recheio, que ela tinha maior variabilidade, eu falei que eu esperava que ela tivesse, né, o maior coeficiente. E aí depois, né, falei das outras variáveis. E lá nós tínhamos o desvio padrão, olhando para o desvio padrão. Então, novamente, o que eu estou percebendo aqui? Eu tenho um índice geral, né, já que eu tenho algumas importâncias, né, de alguma forma dessas variáveis. Aparentemente, eu tenho uma importância geral ou um índice geral das marcas de coxinha. Esse componente ele vai trazer essa informação para nós. Tá bom? Vamos olhar para a segunda componente, ó. A segunda componente, ó, quem que seria a minha segunda componente? Ó? Se você olhar aqui, ó, 0,81, 0,21, menos 0,45, menos 0,28. Quem seria meu Y2?
Ó, meu y2, nesse caso, seria 0,81x1, mais, que é positivo lá, 0,21x2, menos 0,45x3, você está olhando aí no R, né? O resultado que eu tenho é os coeficientes da segunda coluna, menos 0,28x4. Tá bom? O jeito que ficou lá no quadro para você ver. Coloquei os coeficientes, né? Escrevi a nossa segunda componente principal, tá? O segundo score. Veja que nesse caso aí, ó, eu tenho dois sinais positivos, né? Variável x1 e x2, que é o sabor e aroma, tá bom? Contra x3 e x4, que é a massa e o recheio, tá bom? A qualidade da massa, a qualidade do recheio, tá bom? Então, ó, duas coisas que você sente, nariz e boca, é mais sentido, e aqui duas coisas que se você avalia de forma física, você avalia a massa e você qualidade da massa, qualidade do recheio. Lógico, vai sentir também, o juiz sentiu essas questões, mas está olhando, né, para aquelas duas coisas separadas, para aquelas duas componentes físicas da coxinha. O aroma e o sabor são mais parte olfativas, né, que você tem que sentir. Então, eu posso dizer que esta componente aqui é um contraste entre aroma, sabor, massa, recheio. Quer dizer o seguinte, para uma marca que eu tenho um alto valor de Y2, eu tenho o quê? Altos valores de aroma e sabor, X1 e X2, para que esse valor que seja alto, positivo e alto, ela tem que ter altos valores aqui, né, de X1 e X2, e baixos valores de X3 e X4, de massa e recheio. Então, ó, aumentou Y2, quer dizer que está aumentando X1 e X2, diminuindo X3 e X4, tá bom? Isso para componente 2. Agora, se eu tiver baixo valor de Y2, o que está acontecendo? Aumentando esses valores de massa e recheio, diminuindo, né, o aroma e o sabor. Então, percebeu que eu tenho que olhar agora para a componente, que ela vai me dar essa ideia geral? Lá na primeira componente, ó, eu estava olhando, todas as variáveis têm o mesmo sinal, então, por isso que é um índice geral. No caso aqui, quanto menor for o valor de Y1, maiores são os valores de todas as variáveis. Quanto maior for o valor de Y1, menor são os valores, né, dessas outras variáveis. Tá bom? Então, nesse sentido aí que nós temos que olhar, tá? Então, só que eu não posso ficar só nesses valores aí, tá? Depois nós vamos ter que olhar para a correlação também, para nos ajudar a interpretar, tá bom? Então, voltando lá no R, né? Vamos ver agora qual que é as nossas proporções, né? De valores explicados, ó. Então, veja aí, primeira componente me explica 93% dos dados, tá bom? 93,7, quase 93,8, 3,5 para a segunda componente, 1,5 para a terceira e 1,21 para a quarta componente, ó. Então, aparentemente, primeira componente é suficiente. Eu não preciso de mais componentes, tá? Outra coisa, proporção acumulada, ó. Primeira componente, 93,8. Segunda componente, 97,3. Estou arredondando, tá? Quarta componente, 98,8. Quarta componente, né? 100% eu tenho todas as minhas informações. Então, de novo, primeira componente, da primeira para a segunda, eu não tenho um acréscimo muito grande assim, não inclui muita informação.
Então, aparentemente, uma componente aqui para nós é suficiente. A não ser que eu olhe para a segunda componente, e igual eu mostrei a interpretação dela, e ela tem um significado prático para nós, tá bom? Tem um significado de interpretação. Então, vou calcular as correlações de cada variável com a sua componente, né? E aí eu quero que você perceba, ó, tá aí. Lembra dos... Vou voltar aqui, ó, no quadro, ó. A primeira componente e a segunda componente, tá? Vamos olhar agora das correlações da primeira componente, né? Com cada variável. 0,94, menos 0,88, menos 0,96, menos 0,99. Então, quer dizer que todas as variáveis, de fato, estão correlacionadas com essa componente. Tá? Então, a interpretação dela que nós fizemos, né, seria um índice geral mesmo, né, considerando todas essas variáveis. Quando eu olho para a segunda componente agora, para a segunda coluna aqui, ó, 0,32, correlação moderada, baixa mais para baixa do que para moderada. Terceira componente, segunda variável, 0,16. Terceira variável, menos 0,17. Quarta variável, menos 0,07. Ó, então, basicamente, só a primeira variável que tem uma interpretação ou que tem uma correlação com essa segunda componente. As demais, ó, pouca correlação elas têm com aquela componente. Então, não traz muito um acréscimo de informação, tá bom? Então, é um pouquinho de... Tem que se tomar um pouquinho de cuidado aí com a interpretação desses componentes. Ó. Então, esse componente que tem aí, o segundo, basicamente, ele é só a primeira... só um índice geral da primeira variável. Ele só está correlacionado com essa variável aí, x1, que é a variável, né, de sabor. Então, só o sabor que influencia, né, basicamente está refletindo esse termo aí. E eu ter uma variável, um componente para representar uma variável não faz sentido, eu não estou reduzindo em nada. É melhor eu olhar para a própria variável original, né, do que olhar para um outro componente. Mas lembra que eu mostrei lá o contraste? Assim que nós vamos fazer as interpretações para essas variáveis, tá bom? Mas, só para facilitar um pouquinho, vamos supor agora que eu tenho os scores. Eu posso obter o primeiro score e o segundo score para cada uma dessas variáveis, tá bom? Então, eu quero obter, né, os scores de cada uma dessas marcas aí, ó, da primeira marca, da segunda marca, da terceira marca, e para os dois componentes, para o primeiro e para o segundo componente, tá bom? Primeiro, segundo. E ver como é que está essa relação, tá bom? Vamos supor, né, que eu tenho, que aquela interpretação que eu fiz, né, para a componente 2, que é lá sabor e aroma versus massa e recheio, que seja uma veracidade, né, que eu tenha uma quantidade de informação explicada por esse componente e que eu quero, né, também fazer a interpretação dele, tá? Então, eu vou voltar aqui no R, ó. Eu estou fazendo os scores, primeiro score, segundo score, tá? Primeiro componente, segundo componente, ó. Então, estou fazendo a matriz X versus a primeira coluna, tá? E também a matriz X vezes, né, a segunda coluna da matriz O, que são os coeficientes, né, para obter propriamente os scores. Sabe o que eu vou fazer agora? Ó? Eu vou fazer um plot. Tá? Apareceu aqui, ó. Então, deixa eu mudar um pouquinho aqui, ó. Só para ficar um pouquinho mais fácil para vocês verem. Deixa eu ver aqui. Não sei se vai aparecer. Deixa eu pegar aqui, só para ver se eu consigo colocar esse
essa figura também, para aparecer para vocês aqui, ela é um pouco maior. Bom, eu não consegui, mas aqui dá para vocês verem, né? Ó, então, olha aqui, ó. Eu tenho esse ponto aqui, que me chama atenção, eu tenho esses dois pontos aqui, tem esses outros dois, e aqui esses outros 3 marcas juntos aqui. O que é esse gráfico aqui? O que eu fiz? Eu peguei simplesmente, ó, os pares ordenados, ó, primeira componente, tá aqui, ó, tô colocando aqui no R para você ver. Aí, agora vai ficar um pouquinho melhor para você ver. Ó, então, eu estou pegando a primeira componente, tá bom? Ó, então, eu tenho o valor da primeira componente aí, peguei o valor da segunda componente e marquei esse ponto. Ó, então, menos 5,36 para x e 1,09 para y. Então, menos 5,36 vai estar menos, mais ou menos aqui, né? 5,36 está aqui e 1,09. Então, ó, tá aqui, ó, esse ponto aqui que eu estou marcando, tá bom? E aí sim foi fazendo para as outras 8 marcas. Então, ó, eu tenho aqui, ó, nesse eixo X, o score da componente 1, o valor que eu calculei, ó, lá, voltando lá no quadro, ó, para você ver, do Y1 para cada uma das marcas, o score. Peguei o valor de cada variável, substituí naquela expressão, eu tenho o score, tá? Então, o que eu tenho para Y1? E aqui, né, aqui no Y2, né, a mesma coisa. O que o Y1 traz para nós, olhando aí nesse caso? Quer dizer o seguinte, do jeito que nós colocamos ali, quanto menor o valor de y1, maior é o valor das outras variáveis, do sabor, do aroma, da massa, do recheio, não é isso? Porque está tudo negativo lá. Então se eu quero uma coxinha de qualidade, eu tenho que olhar para aquelas que têm os maiores scores aqui. Qual dessas que tem tem os menores scores? Quem tem os menores? Essas daqui, ó. Não é? Ó, todas elas, ó, se eu olhar aqui no eixo X, do score 1, ó, todas elas, né, eu tenho essa característica. Tá bom? Aí, eu tenho outra característica. Ou melhor, e qual que tem as menores? Essas duas aqui, ó. Se eu olhar, em torno de 5. Se eu quiser identificar, tem um outro jeito, né, mas aqui eu vou fazer um pouquinho mais fácil, vou usar essa função identify. Mas você tem outros jeitos, né, que você pede, o R já faz a marcação para você. Ó. Vou usar o Identify. Então, vou clicar perto dos valores, tá? Só para ele identificar, porque é pouquinho valor, então dá para fazer isso aqui rapidinho. Ó, apareceu aí no R, né, quem são. Ó, então, lá é o primeiro valor, né, aqui eu tenho o segundo, o oitavo, o terceiro, o quarto, terceiro, sexto, quarto, sétimo e o quinto valor para observar. Então, ó, a marca 4, 7 e 5, em termos de qualidade geral, são as melhores para mim. Porque, pela forma que eu coloquei ali o meu coeficiente, é que tem o mais baixo, né, o mais negativo. Já a 6 e a 1 são que tem, no geral, que tem a menor nota, o menor índice. Tá? Desculpa, o maior índice, né? Então, a menor qualidade. Tá bom? Então, podemos, né, fazer isso daí. Veja que se eu tivesse multiplicado aquele score tudo, né, tudo por menos 1, né, para ficar os coeficientes positivos, o que ia acontecer com esse gráfico? Ele ia se refletir, né, em relação ao eixo Y. Tá bom? Então, o que eu quero no geral? O que eu estou procurando? Tá? Isso daqui, né? Então, melhor qualidade. 4, 7 e 5. Quando eu olho para o score 2 agora, o que nós falamos que era a interpretação do score 2? O score 2
ele é um contraste, olha lá, do X1 para o X2, né, de sabor e aroma, com massa e recheio, tá? Olha para você ver lá, os dois primeiros positivos e os dois últimos negativos. Então, ó, quanto maior o aroma e o recheio, menor eu tenho esse contraste, né? Está nos mostrando esse contraste aí. Então, também o contraste entre o sabor e aroma com a massa e o recheio. Maior sabor e aroma, menor massa e recheio. E o contrário também, né? Então, ó, voltando lá para o nosso gráfico, né, para a nossa figura, olhe só para você ver. Olhando aqui agora no eixo, nesse eixo aqui, ó, no eixo Y. Qual marca que tem o maior valor de Y2? Ó, Y2 é esse aqui, ó, o score do segundo componente. Marca 4. Então, para essa marca 4, eu tenho um contraste do massa e recheio com aroma e sabor. Ah, é positivo ali, é maior. Então, quer dizer que eu tenho mais sabor e aroma para essa marca do que qualidade da massa e recheio. Já para 5, ó, está abaixo de 1. Tá? É um valor mais baixo. Ah, então agora é o contrário. Subiu a qualidade na marca 5 da massa e do recheio, diminuiu o sabor e aroma. Então, tá vendo? Já a marca 7, eu diria ali que está próximo do 1, teria um certo equilíbrio, né, entre esses valores. Mas esse cuidado só um pouquinho com esses pontos de corte. Mas eu diria mais que a massa 7, a marca 7, está próxima da marca 5, né? Ela também tem uma alta qualidade de massa e recheio, e o aroma e o sabor, não é que não tem alto, né? Mas tem um certo equilíbrio, né? Mais valores aí, tá bom? Então, esse seria o contraste. Bom, então veja o seguinte, o que é a situação que eu tenho? Pelo score 1, qual as marcas que têm a maior importância, ou maior qualidade, no geral? 4, 5 e 7. Ah, beleza. Mas agora, o que eu quero priorizar? Sabor e aroma ou massa e recheio? Então veja que são outras coisas. Além do geral, agora, segunda instância, o que eu quero priorizar? Eu quero priorizar mais o sabor e o aroma? Não estou muito ligado para a qualidade da massa e do recheio? Ah, então eu ficaria com a 4. Ah, não, o sabor e o aroma não me interessa muito, eu quero mais qualidade de massa e recheio. Eu escolheria a marca 5 e 7. Tá bom? Então, esse seria, né, a forma de olhar para esse gráfico e fazermos essa interpretação. Aqui é um exemplo simples. Ah, não, mas é só umas 8 marcas, dá para fazer isso tranquilo, né, bonitinho. Mas, às vezes, eu vou trabalhar com um conjunto de inúmeras variáveis. Inúmeros indivíduos, né, marcas. E aí eu tenho que ter uma noção, né, para poder fazer essa representação e tirar essas interpretações, tá bom? Então, esse é o procedimento, né, que nós temos aí para nós fazermos, né, a nossa análise de componentes principais, tá bom? E aí, uma vez que eu obtenho esses scores, né, por exemplo, imagine que eu tivesse aqui essas marcas, né? Aí eu fiz essas avaliações, obtive o score 1, por exemplo, lá, que é o índice geral, e aí eu quero comparar, por exemplo, eu tenho um produto nacional e eu tenho um produto importado. Suponha que eu saiba, né, dessas 8 marcas. E eu quero saber, eu tenho a marca 1, 2, 3 e 4, são produtos nacionais. 5, 6, 7, 8, produtos importados. Ah, eu quero comparar. Será que existe diferença entre o score dos nacionais com os importados? O que eu posso fazer? Coloquei tudo numa variável, eu quero comparar 2 grupos com relação a uma variável. Testo normalidade. Se for verificadas as normalidades, posso comparar os 2 grupos utilizando, né, um teste T, por exemplo. Se não, posso usar utilizando, né, o Mann-Whitney, né, um teste não parâmetro, tá bom? Então, assim abre muita opção para você, né, de unir
de resumir numa variável só usando componentes principais, você criou um índice que é função de todas as variáveis num índice só. E aí você compara, né, os dois grupos, né, por exemplo. E aí você poderia fazer várias outras coisas, né, qualquer análise univariada, né, considerando cada um desses scores, já que eles são independentes, tá bom? Muito bem. Tem um outro exemplo, né? Vou deixar o banco de dados para vocês fazerem, tá? Vai ficar lá no site para vocês pegarem e fazer esse exemplo aí também, tá bom? Então, essa foi a nossa aula, né, de análise de componentes principais. Mais uma vez, obrigado a todos. Desejo bons estudos e até a próxima videoaula. Um abraço a todos.